Recentemente foram anunciados os indicados para concorrer ao troféu HQ Mix, o prêmio brasileiro para histórias em quadrinhos. Só que de novo esse ano o prêmio ele continua insistindo em uma categoria que eu acho que ela precisa muito ser repensada, que é a categoria mangás e produções correlatas. Primeiro dá pra gente já pensar, né? Não existe uma categoria comics e produções correlatas, Fumete e produções correlatas, banda desenhê e produções correlatas, mas existe uma categoria mangás e produções correlatas. Então o que a premiação entende como mangá é uma coisa que a gente já pode pensar. Mas o problema não é esse. O problema é que entre os concorrentes para a categoria mangás e produções correlatas está O Céu para Conquistar, da Yudori. E ela é uma quadrinista sul-coreana. E eu vou tentar contextualizar aqui para ver se fica compreensível o grande problema que tem nisso. Quando o Ocidente pensa no início da Segunda Guerra Mundial, geralmente vem com o momento da Alemanha invadindo a Polônia, a Alemanha invadindo a Tchecoslováquia. Só que na Ásia, a Segunda Guerra Mundial começa quando o Japão ocupa a Manchúria. E a Manchúria é o nordeste da China. Os militares japoneses ocuparam a Manchúria e fizeram um ataque terrorista contra os próprios japoneses e mentiram que o ataque tinha sido feito por chineses, para usar isso como justificativa para atacar a população chinesa. E a partir daí eles se expandirem pela Ásia. Então o imperialismo japonês ele vai começar a se espalhar ali no leste asiático, vai ocupar a Manchúria, vai transformar a Manchúria num estado vassalo do Japão, vai construir na Manchúria a Unidade 731, que era um campo de concentração em que eles usavam chineses, coreanos e soviéticos como cobaias de experimentos com pessoas vivas sem anestesia, e vários outros horrores, como por exemplo o massacre de Nanquim. Quando o exército japonês invadiu e tomou Nanquim na Segunda Guerra Mundial, eles mataram os militares. Só que vários soldados chineses derrotados acabaram se rendendo. E aí que os militares japoneses cometeram crimes de guerras horríveis. Assim, a ideia de crime de guerra, primeiro a gente tem que considerar. O que é crime de guerra? São ações que mesmo durante a guerra são consideradas criminosas. Porque durante uma guerra, matar o soldado do inimigo não é um homicídio. É uma situação de guerra. Ou tu mata o cara ou o cara te mata. Só que existem tratados internacionais, existe a Convenção de Genebra, que determina limites de ações mesmo dentro da guerra. Se o soldado inimigo ele se rende, ele larga a arma e ele se entrega, os pactos internacionais exigem que aquele soldado que se rendeu, que não é uma ameaça, que ele seja capturado vivo. Tem toda uma tradição que é de séculos atrás, de que os mensageiros e os embaixadores enviados entre um exército e o outro para negociar, esses caras não se atacam enquanto ele está indo lá para negociar. Então existem vários pactos internacionais sobre os limites da violência mesmo durante a guerra. E os crimes de guerra são violar inclusive esses pactos. E foi o que os militares japoneses fizeram. Eles mataram todos os soldados inimigos que tinham se rendido. Mas não só isso, eles tomaram a cidade e durante 6 semanas eles passaram a fazer coisas horrorosas com toda a população de Nanquim. 6 semanas é quase 1 mês e meio. Durante 1 mês e meio, os soldados japoneses vasculhavam a cidade atrás dos civis e matavam os civis, matavam os idosos, as mulheres e as crianças. Tem registros fotográficos do exército japonês fazendo os civis de Nanquim cavarem covas e depois jogarem todas as pessoas dentro desses grandes valas e enterrarem elas vivas. Eles torturavam e executaram vários civis. Tem vários relatos de estupros coletivos em série antes de matarem as mulheres. Tem relatos de que os militares japoneses eles pegavam crianças para treinar com a katana deles para ver quem é que conseguia cortar as crianças e os bebês ao meio com um golpe só. Então assim, o que aconteceu em Nanquim durante 1 mês e meio foi os militares japoneses torturando, mutilando, violentando a população civil de Nanquim por prazer, por diversão. E esse modelo ele acabou se repetindo em outros lugares, porque além da Manchúria, o Japão invadiu a Coreia. E o que ele fez na Coreia foi algo muito parecido. Eles criaram lá um estado controlado por militares japoneses, que era vassalo, que era submisso ao estado japonês, e era um modelo totalitário. Os japoneses assumiram os controles, os cargos públicos, o comando da Coreia, e os coreanos foram considerados cidadãos de segunda categoria, pessoas inferiores. Mesmo que houveram alguns coreanos que foram traidores, que colaboraram com os japoneses, e tiveram outros coreanos que
tiveram que trabalhar para os japoneses, porque se eles não trabalhassem, eles seriam executados. E alguns dos colaboracionistas até recebiam algumas regalias em relação ao resto da população coreana. Mas mesmo esses coreanos que apoiaram os japoneses, eles sempre continuavam sendo cidadãos de segunda categoria. Se o coreano matasse um japonês na Coreia ocupada, esse coreano seria condenado à morte. Se o japonês matasse um coreano, tudo bem, porque era só um coreano. Então, durante a ocupação japonesa da Coreia, tinha um modelo que era totalitário, que construiu uma estrutura de organização social baseada no militarismo e no racismo, em que os coreanos eram considerados cidadãos de segunda classe no seu próprio país. E durante essa ocupação japonesa da Coreia, eles fizeram campos de concentração, eles torturavam gente, desapareciam, matavam, estupravam, mutilavam, faziam várias coisas horríveis com os coreanos, porque os coreanos, dentro da própria Coreia, eles não eram considerados cidadãos plenos. Mas a violência, ela não foi só física, teve toda também uma violência que foi simbólica e foi cultural. Os japoneses, eles proibiam vários coreanos que interagiam com eles de falar coreano. Os coreanos foram obrigados a aprender o japonês e só falar japonês. Os militares japoneses proibiram roupas tradicionais coreanas, cerimônias religiosas tradicionais coreanas, a língua coreana, vários elementos da cultura coreana foram proibidas durante a ocupação e os coreanos foram obrigados a adotar e assimilar o comportamento japonês, a assumir a cultura japonesa, a falar só japonês, a se vestir como japoneses, a ouvir música japonesa, a ler livros japoneses, a comer comida japonesa. Então foi toda uma tentativa de forçar os coreanos a se comportarem como japoneses, mas mesmo os coreanos que se comportavam como japoneses com perfeição, ainda assim eles continuavam sendo cidadãos de segunda categoria porque a origem deles era coreana. Então a ocupação japonesa na Coreia e na Manchúria, além da violência concreta, teve toda uma violência cultural, que foi o apagamento da cultura dessas pessoas e obrigar as pessoas a adotarem a cultura japonesa. Tentar japoneizar elas à força como uma forma, inclusive, de humilhação. Então, para os coreanos, para os chineses da região que passou pela ocupação, adotar elementos da cultura japonesa, ser comparado à cultura japonesa, é uma continuidade dessa violência que eles sofreram. A violência física junto com a violência do apagamento cultural. E quando o Japão foi derrotado e os militares japoneses tiveram que sair da Manchúria, tiveram que sair da Coreia, tem vários registros na Coreia de que quando isso aconteceu, os militares foram embora, as pessoas pegavam bandeiras japonesas, roupas japonesas, livros japoneses, discos japoneses, vários elementos da produção cultural japonesa que estavam ali inseridos na Coreia, foram às ruas e fizeram grandes fogueiras e queimaram tudo isso, como um símbolo dessa libertação, do fim dessa opressão, que não só era da violência física, como era da violência cultural. Inclusive tem várias obras feitas por japoneses na Coreia que se tornaram mídia perdida, porque nesse período, logo ali no pós-guerra, tudo foi queimado. Tem livros que se perderam, tem músicas que se perderam, porque foram queimadas. Mas foi um jeito da população coreana se libertar daquilo, se libertar daquela opressão que também era cultural, que não era só a violência física. E tem vários relatos de muitos sobreviventes da ocupação que eles eram fluentes falando japonês, porque eles foram obrigados a falar japonês, porque se eles não falassem japonês, se eles falassem coreanos, eles seriam executados, mas que depois que acabou a ocupação, mesmo eles sendo fluentes em japonês, eles se negaram a falar japonês de novo, eles decidiram que nunca mais iam falar japonês, porque falar japonês é uma memória daquele trauma e daquela humilhação, daquela violência que eles sofreram. E o governo coreano, depois, quando se reorganizou, eles fizeram leis que eles proibiam a importação de produtos culturais japoneses dentro da Coreia. Então sabe quando vem aquelas notícias, um plágio sul-coreano de Dragon Ball, um plágio sul-coreano de Mazinger? É porque era proibido importar quadrinhos, filmes, séries, programas de TV japoneses para a Coreia do Sul, e quando tinha algo que fazia sucesso no exterior, as produtoras sul-coreanas, elas plagiavam descaradamente e faziam animações nacionais, porque animações nacionais poderiam ser exibidas na TV. Então se eles pegassem um Mazinger ou outros mechas e eles desenhassem e eles fizessem uma animação toda feita na Coreia do Sul, poderia ser exibido na TV. E essa proibição, ela durou até mais ou menos a década de 1990. Então, durante 50 anos, foi proibido publicar quadrinhos japoneses na Coreia do Sul. E como foi proibido publicar quadrinhos japoneses na Coreia do Sul por 50 anos, os sul-coreanos, eles desenvolveram todas as tradições próprias de quadrinhos, todas as tradições, estilos, linhagens de quadrinhos que são completamente
completamente independentes dos quadrinhos japoneses. O fato de hoje na Coreia do Sul ser muito forte a tradição do webcomics vem disso, porque são tradições específicas da Coreia do Sul que surgiram lá sem essa influência japonesa. E daí que tá o problema em falar em mangás e produções correlatas e colocar nessa categoria quadrinistas sul-coreanos e chineses. Porque mangá é a palavra japonesa para histórias em quadrinhos. É possível se entender de outras formas, mas colocar o quadrinho chinês e o quadrinho sul-coreano como mangá e produção correlata é um equívoco enorme em dois níveis. Primeiro que as histórias em quadrinhos sul-coreanas, elas não são correlatas do mangá. Elas não são correlatas das histórias em quadrinhos japonesas. Tinha uma proibição de publicações de quadrinhos japoneses na Coreia do Sul. São tradições de quadrinhos que surgiram completamente independente do mangá. Então tem um erro aí primeiro que é material, que é estabelecer uma relação que não existe. E depois tem um erro aí que é uma ofensa absurda, porque para a cultura coreana e para a cultura chinesa da Manchúria, ser comparado ao Japão é algo extremamente ofensivo. Imagina um artista sul-coreano que ele tem todo um trabalho que ele desenvolveu no país dele, com bases na produção cultural dele, que é uma tradição extremamente antiga. Daí vem um gringo e diz pra ele que o que ele tá fazendo é uma cópia da cultura dos caras que mataram o bisavô dele e estupraram a bisavó dele. Quando tu chama o quadrinho sul-coreano de mangá, é isso que tu tá fazendo. É pegar esses caras que sofreram uma violência enorme, não só a violência física com mutilação, com assassinato, com desaparecimento, com tortura, mas a violência cultural que obrigaram eles a abrir mão de sua própria cultura e ser uma réplica, uma imitação, um simulacro de japonês. Mas ao mesmo tempo que eles eram obrigados a ser um simulacro do Japão, os japoneses não reconheciam ele como iguais, viam eles como sujeitos inferiores. Daí eles conseguiram se libertar disso e resgatar a cultura deles e reafirmar a cultura deles. Daí vem um gringo dizer para eles que a cultura deles, que eles resgataram, na verdade é uma continuidade, é uma correlação, é um simulacro, um apêndice da cultura do povo que violentou eles. Isso é algo muito, muito absurdo. Sei lá, imagina no Brasil ter uma premiação dedicada às diferentes culturas que construíram a cultura brasileira. E daí não tem uma categoria para tradições de cultura africana e todos os artistas afro-brasileiros e as obras que tratam de cultura afro-brasileira fossem obrigados a concorrer na categoria cultura dos imigrantes portugueses. Porque eles são só um apêndice. A tradição da cultura africana é só um apêndice da cultura portuguesa. Imaginem artistas judeus tendo que concorrer na categoria arte nazista. Imagina artistas palestinos tendo que concorrer na categoria arte israelense. Quando pegam os artistas coreanos e obrigam eles a concorrer numa categoria que é mangá e produções correlatas, é isso que estão fazendo. Estão pegando a cultura que é completamente independente de um povo que sofreu uma violência enorme e dizendo que eles são um correlato, um acessório, um anexo, um apêndice de uma cultura diferente da deles, que é das pessoas que violentaram eles. Então, uma coisa assim que nunca se faz é pegar os elementos da cultura da arte coreana e usar nela categorias japonesas. Falar dela como se fosse uma continuidade da arte da cultura japonesa. Falar dela como se fosse um apêndice da cultura japonesa, porque isso é absurdamente ofensivo, porque não é. São culturas autônomas, outras tradições, outras relações, e uma delas sofreu violências absurdas pela outra. E não só as violências físicas, como uma cultura que tentaram apagar, tentaram extinguir a cultura deles. Eles tiveram que lutar para resistir, para sobreviver, e mesmo eles tendo conseguido sobreviver depois de toda essa violência, chegam e dizem, ah não, vocês são só uma continuidade daqueles caras que tentam apagar vocês. Então isso é absurdo. Nunca, nunca, nunca coloquem a cultura coreana como continuidade, como anexo, como uma subcategoria da cultura japonesa. E se alguém tem alguma dúvida sobre isso, perguntem para a comunidade coreana no Brasil o que eles acham de ser categorizados por conceitos, por critérios, por elementos e categorias da arte e da cultura japonesa. Perguntem para os quadrinistas brasileiros de origem coreana o que eles acham, como eles se sentem quando chamam o trabalho deles de mangá, de quadrinho japonês. É um desrespeito enorme com essas pessoas, pô. E aqui em 2025 tem que estar pedindo para as pessoas não serem orientalistas e não serem racistas. Porque o conceito de orientalismo é isso aí, é o pessoal que quer falar sobre a cultura asiática, mas não vai lá conversar com as diferentes culturas da Ásia para entender. De longe se projeta um estereótipo sobre eles e como se fosse tudo igual. Ah, japonês, chinês, coreano, é tudo correlato. Não, não são, cara. E é uma ofensa enorme dizer que são. Não chamem quadrinhos sul-coreanos de mangá, não chamem quadrinhos chineses de mangá. Outra coisa parecida também é as séries sul-coreanas que o pessoal chama de dorama. Pô, dorama é drama com sotaque de japonês.
É como os japoneses falam drama sobre as séries dele com o sotaque deles. E daí pegar o dorama, de novo, uma categoria japonesa, e chamar séries sul-coreanas de dorama, eles ficam ofendidos pra caramba. Tanto que tem vários sul-coreanos que preferem, se não termos coreanos, K-drama, mas não dorama. A mesma coisa pros quadrinhos, não chama histórias quadrinhos sul-coreanas de mangá, cara, porque eles estão ofendendo essas pessoas. É uma coisa tão óbvia. Por isso que eu acho um grande problema essa categoria mangás e produções correlatas e colocam os chineses e os coreanos ali e nem perguntam pros chineses e pros coreanos o que eles acham de serem chamados de mangá. E assim, dava pra resolver isso bem fácil. Podia ser mangá, manhua, outros termos locais específicos de quadrinhos ali asiáticos e produções correlatas. Ou poderia ser, sei lá, quadrinhos asiáticos e produções correlatas, né? Só que daí assim, tinha que presumir que poderia entrar aí quadrinhos e autores do Sudeste Asiático e do Oriente Médio. Mas assim, tem outras formas possíveis de resolver isso aí. Renomear essa categoria, sei lá, mas não chamem quadrinhos sul-coreanos e quadrinhos chineses de mangá. Perguntem para os autores brasileiros de quadrinhos de origem coreana, de origem chinesa, o que eles acham, o que eles sentem quando o trabalho deles é chamado de mangá de quadrinho japonês. A maioria desse pessoal provavelmente não vai achar legal. Bom, por hoje era isso. Obrigado quem assistiu até aqui. Peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou aperte no não gostei, quem puder compartilhar esse vídeo eu agradeço. E tome esse cuidado, né? Quadrinhos sul-coreanos, quadrinhos chineses não são mangá, cara. E obrigado e até o próximo vídeo.